cristã em Roma. Então Paulo estava escrevendo uma carta direcionada àqueles irmãos que tinham ouvido falar das boas novas de Jesus, tinham acreditado naquela mensagem e que proclamavam aquela mensagem, mas não tinham, assim, muito conteúdo para transmitir. Então Paulo prepara uma carta substancialmente, profundamente teológica, com muito conteúdo para que aqueles irmãos soubessem e aprendessem daquilo que eles estavam já anunciando. Então, nessa carta, Paulo expõe de uma forma linda a doutrina da redenção, que seria lida por pessoas que Paulo não havia conhecido, mas que eles já falavam do mesmo evangelho, já anunciavam a mesma palavra que Paulo anunciava. Em Romanos, Paulo inicia o capítulo 1, tratando do evangelho, falando como é o verdadeiro evangelho. No capítulo 2, ele explica a necessidade do evangelho, onde todos precisam da palavra de Deus. No capítulo 3, ele fala da justificação pela fé e exemplifica essa justificação no capítulo 4. No capítulo 5 e no capítulo 6, ele mostra que a justificação exige santificação. No capítulo 7, ele fala sobre o conflito que nós enfrentamos após nos convertermos. Nós entramos em conflito interno contra nós mesmos, contra tudo aquilo que nós acreditávamos. E Paulo vai dar exemplo disso. No capítulo 8, ele pinta a obra do Espírito Santo, a forma com que ela age em nós e nos transforma. Nos capítulos 9 a 11, ele fala da igreja de Cristo, desde o passado até o presente, e a igreja que há de vir. E a partir do capítulo 12, ele passa a aplicar toda essa teologia que ele já vinha explicando nos capítulos anteriores. Então, se você pegar qualquer uma das cartas de Paulo, ele vai sempre fazer isso. Ele vai ensinar a doutrina e vai aplicar ela. Então ele começa todas as suas epístolas ensinando a doutrina e na parte final aplicando essa doutrina. E quando nós chegamos ao capítulo 12, nós damos início a essa parte prática, essa aplicação prática da doutrina que Paulo já vinha tratando ao longo de sua carta. E ele começa com esses 2 versículos que nós acabamos de ler, aplicando toda a doutrina que ele já ensinava. E alguns dos grandes pregadores da nossa igreja, da IPB, por exemplo, falam que esse texto em específico, esses 2 versículos, são 2 dos versículos que têm a maior profundidade teológica que nós podemos encontrar na Bíblia. Porque todas as palavras que Paulo escolhe para falar aqui nesse texto são milimetricamente pensadas. Ele pensa no significado delas, ele pensa no contexto que cada uma dessas palavras tem, como ela se aplicava não somente na vida dos judeus, mas também como elas se aplicariam na vida dos romanos. Então Paulo faz um texto que ele é escrito de uma maneira que ele é completamente pensado, ele é completamente bem amarrado, não tem uma ponta solta, não tem nada que deixe a desejar, porque, obviamente, Paulo era um homem muito instruído na palavra, mas também nós entendemos que essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, então ela é viva, ela foi escrita para nos alcançar e realmente iniciar esse processo de transformação nas nossas vidas. E tendo isso em mente, é que nós chegamos ao ponto. Paulo ensinou toda a doutrina e agora ele vai falar como Deus quer agir, como Deus quer que nós ajamos em nossas vidas, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é exatamente isso que dá tema para o sermão de hoje. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E para analisar esse texto, nós vamos observar 3 verbos-chave nesse texto. Primeiro, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o primeiro verbo que a gente vai observar aqui é a palavra rogar. Paulo inicia o texto dessa aplicação prática da teologia fazendo um pedido, fazendo uma petição a todos aqueles que estavam lendo essa carta. E essa petição, obviamente, se estende a todos nós. Mas não é uma simples petição. Paulo ele faz essa petição, mas com teor de autoridade. Ao mesmo tempo que ele faz essa petição, ele também faz uma intimação a todos que liam essa palavra.
Nesse versículo nós vemos que Paulo começa a aplicação prática de tudo o que ele ensinou na carta de Romanos com uma súplica. Não uma simples súplica, uma petição. Por quê? Se a gente observar o original, a palavra parakaleo, ela traz essa ideia de trazer uma súplica, mas instituída de autoridade. Assim como a mãe faz ao filho, quando ela fala, meu filho, não faça isso. Que se você for por esse caminho, não vai dar certo. A mãe está fazendo uma petição, ela está fazendo uma súplica, mas ela tem autoridade para ordenar que o filho não faça aquilo. E Paulo começa esse texto com esse teor. E então esse trecho do texto, Paulo não está simplesmente fazendo um pedido, uma súplica, ou simplesmente dando uma ordem. Ele está falando, transmitindo uma mensagem que através do fervor que existia no seu coração, ele pede com muita intensidade, com muita vontade, para aqueles que leem esse texto, sigam a sua orientação. Então essa palavra tem esse teor de uma ordem suplicante que tem a finalidade de orientar o ouvinte, o leitor no caso, assim como a mãe orienta o filho. Mas a gente já entendeu que a importância está ao redor desse verbo, que é uma súplica instituída de autoridade, mas essa mensagem tem um conteúdo. Então vamos observar o conteúdo também. Vamos voltar ao versículo que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, que pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse texto, Paulo usa, como eu falei, algumas palavras que são muito importantes. Primeiramente, apresenteis. A palavra apresentar tinha um significado muito profundo naquele meio, no meio romano, que inclusive para alguns a igreja primitiva era tida como ateia, porque a igreja primitiva ela adorava apenas um Deus. O povo romano eles tinham um panteão de deuses e sempre que surgia um novo Deus, eles traziam para o seu panteão. E quando eles prestavam culto a qualquer um dos deuses, eles apresentavam suas oferendas diante do altar. Essas oferendas, uma vez entregues no altar, elas eram entregues de maneira completa, elas não tinham retorno. Então essa palavra apresentar, ela tinha esse significado não somente para o romano, de apresentar sacrifício diante do altar, mas também para o judeu. O judeu, ele também, desde o início do momento em que o templo é estabelecido, que os sacrifícios são instituídos na lei de Moisés, o judeu entendia a necessidade de apresentar os sacrifícios diante de Deus, e eles entendiam todo esse significado ritualístico por trás da palavra apresentar. Então, quando Paulo fala para apresentar o vosso corpo diante de Deus como sacrifício vivo, Paulo está falando para você se entregar por completo. Ele está falando para você entregar a Deus a si mesmo, para que você pertença total e exclusivamente a Deus. Então Paulo está trazendo esse ensinamento porque muitas pessoas ainda queriam manter, né, algumas de suas tradições. Muitas pessoas ainda queriam ter relacionamentos, manter algumas de suas práticas antigas. E você, quando se torna cristão, quando você passa a conviver com a palavra de Deus, passa a ser parte do corpo, você tem que se entregar por completo a Deus. Você tem que entender que o velho homem está morto, que daqui para frente você precisa viver em novidade de vida. A segunda palavra-chave dessa mensagem é corpo. Em Romanos 6,12, Paulo diz que o vosso corpo mortal, de maneira que... Paulo diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então Paulo quer dizer que no momento em que apresentamos o nosso corpo a Deus, nós estamos abrindo mão de todo o pecado que nós cometíamos, nós estamos abrindo mão de todas as paixões que nos dominavam. Naquele momento em que nós nos entregamos a Deus, nós abrimos mão de toda imoralidade, de toda imundície, nós abrimos mãos de tudo aquilo que nós fazíamos quando nós vivíamos em pecado. A palavra corpo também traz consigo esse significado de inteireza.
ela também traz consigo esse significado de que nós devemos nos entregar por completo. Então, nós devemos entregar a nossa mente, o nosso coração, o nosso agir, o nosso pensar e o nosso falar a Deus. Tudo que nós somos deve ser entregue a Deus, dia após dia. Entregue como? Paulo continua falando, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Se nós observarmos, voltarmos um pouquinho no tempo, antes de Cristo vir ao mundo, antes de Cristo ser entregue como o cordeiro vicário, os cordeiros eram entregues. Era sempre um animal que deveria ser morto. O sangue daquele animal inocente era exigido para que a ira de Deus fosse aplacada em relação ao pecado do homem. Então, a morte estava envolvida toda vez para que o pecado fosse apagado. Mas no momento que Jesus vem ao mundo, no momento que Jesus desce e vai ao Calvário e morre por nós, a morte não mais é exigida. A morte não é mais um elemento que faz parte do sacrifício. Porque quando Jesus morre, ele vence a morte. Então nós não temos mais que morrer, nós não temos mais que entregar animais para que sejam mortos por nós. A morte não é mais um elemento. Nós devemos nos entregar como um sacrifício vivo, para viver a vida que Cristo viveu, para viver no caminho que Cristo caminhou. Então, após a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, esse elemento, a morte já não é mais necessária. Aqui Paulo quer nos ensinar que quando entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus, nós devemos viver uma vida de abdicação, de santidade perante Deus. Não mais nos entregamos ao pecado, mas vivemos em santidade. Então, nós devemos entender que a morte não mais nos alcança, a morte não mais nos escraviza, o medo da morte não mais nos alcança, porque nós vivemos a vida que Cristo nos deu. E nós continuamos para a última palavra-chave desse versículo, que é a palavra culto. E muitos de nós entramos no engano de achar que culto é somente momentos que estamos reunidos aqui, momentos que nós estamos cantando, cultuando a Deus com cânticos, ouvindo a palavra de Deus, reunidos com os irmãos. Beleza, eu vou para o culto na igreja, lá eu vou cultuar a Deus, lá eu vou ouvir a palavra, eu vou sair de lá mais santo. Passou daqui para frente, acabou o momento de culto. Mas não. Paulo está nos ensinando aqui também que o nosso culto é a nossa vida. O sacrifício vivo se dá por meio de uma vida em santidade, uma vida diante de Deus, uma vida dia após dia, observando a palavra de Deus, entendendo aquilo que Deus tem para nós e seguindo a sua vontade. Então, o que é interessante neste texto é que, tendo tudo isso em vista, Paulo coloca de forma prática a nossa vida como culto a Deus. Todos os nossos dias devem ser o nosso culto racional e intencional a Deus. Todos os nossos dias nós devemos ter essa intencionalidade em prestar culto a Deus e glorificar o seu nome. É isso que Paulo estava rogando naquele momento. No momento que ele fala, rogo-vos, pois, ele roga com essa paixão ardente em seu coração, que nós entreguemos os nossos corpos, apresentemos os nossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Todos os nossos dias devem ser culto a Deus. Nossa vida diante de Deus deve ser para louvá-lo, não com palavras apenas, mas por meio do nosso viver. Inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que estudamos a doutrina não apenas para que aprendamos a teologia, que aprendamos mais da palavra, mas que vivamos ela todos os dias. E com isso a gente passa para o segundo verbo desse texto, já no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo nós temos os dois últimos verbos que nós vamos observar hoje. Um é não vos conformeis, e o outro, para que
transformai-vos. Se a gente for observar no português, essas duas palavras têm a mesma raiz, que é a palavra forma. Só que no grego é diferente. Por isso que eu falei que Paulo, quando ele escreve esse texto, ele pensa em tudo, cada vírgula, cada palavra, tudo que ele está colocando nesse texto, ele calcula perfeitamente. Porque se a gente observar no português, são duas palavras que vêm da mesma raiz, forma, conformar, transformar, mas no grego são palavras completamente distintas. Então, observando a primeira palavra, a palavra conformar, ela vem da raiz do grego esquema, que existe também em português, que também traz um pouco desse significado da forma, mas o esquema é uma forma que ela não tem uma forma definida. É uma forma que está em constante mudança. É uma forma que, dependendo de influências externas, ela vai sofrendo alterações. Então, quando Paulo usa a palavra esquema aqui para falar para não nos conformarmos com este século, ele está sendo cirúrgico nessa palavra, com o uso dessa palavra. Ele está falando que a mentalidade, que os valores do mundo, eles mudam com o passar do tempo. Quando nós não nos conformamos com este século, nós não tomamos a forma do mundo. A forma essa que é volátil, que muda muito. Inclusive, se pesquisando sobre essa palavra em si, eu encontrei que um dos possíveis significados é moda. Então, a palavra esquema, do original grego, pode ser traduzida também como moda. Paulo fala, não entra na moda do mundo. Não se adeque a essa forma que é passageira, que é volátil. Essa forma está em constante alteração, que é influenciada por qualquer coisa. Hoje, nós sabemos, nós vivemos em um tempo de muitas ideologias, de muita coisa que vem nos bombardeando, muita informação. Nós vemos claramente que hoje, o que era certo ontem, hoje é visto como errado. O que era normal ontem, hoje é estranho. Antigamente, o homossexualismo não era aceito de forma alguma. Hoje em dia, o heterossexual é careta. Nós vemos que a mentalidade do mundo, ela muda com o passar do tempo. E muda muito. Às vezes, mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Por isso, Paulo fala isso nesse texto. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos viver de acordo com os valores e os princípios do mundo. Nós devemos viver de acordo com os valores e princípios de Deus que são apresentados em sua palavra. E Paulo está retomando também toda a mensagem que ele já havia escrito nos capítulos 1 a 11 de Romanos. Está falando, é baseado nisso aqui, nesse pedaço aqui que eu já apresentei para vocês, que vocês vão se firmar. A sua mente deve ser moldada pela palavra de Deus. A sua mente deve ser moldada pelos valores e princípios de Deus e não pelos valores do mundo. Portanto, meus irmãos, não se deixem levar pelas coisas do mundo. Muitas vezes a gente tem um amigo, uma amiga que é muito influenciável, que é muito, às vezes acaba nos arrastando para situações que a gente não deveria estar, para ambientes que nós não deveríamos estar. Porque nós nos vemos em muitas situações porque nós ainda vivemos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas vivemos aqui. Estamos sujeitos a viver situações que não deveríamos. E nós não podemos nos deixar influenciar por essas pessoas. Nós não devemos nos deixar levar. Então, não deixe se levar por pessoas que são influentes, por ideias que são convincentes. Hoje de manhã, o irmão Luciano estava falando sobre a guerra cultural que nós como igreja devemos combater. Nós não devemos nos deixar levar pelas ideologias que o mundo prega. E elas são convincentes. Se você pegar para estudar essas ideologias, ver o que os grandes pensadores falam, você pode acabar sendo convencido por elas. Se você não tem base teológica, se você não tem conhecimento da palavra, você vai ser arrastado por todo tipo de ideologia. Por todo tipo de ideologia. E com isso a gente passa para o terceiro verbo, o verbo transformar. Ele continua falando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra é uma palavra que já tem um sentido completamente oposto da palavra anterior. No primeiro momento, Paulo usa a palavra esquema, que é forma. Quem mexe com arquitetura sabe até o que é um esquema, né? É um desenhozinho que você faz ali para futuramente você ter um projeto definitivo. Mas, nessa segunda palavra, a palavra transformar vem da raiz grega morfê, que significa forma. Só que essa palavra morfê, ela tem um significado de uma forma que, uma vez definida, ela não muda nunca mais. Por exemplo, uma vez que uma estátua é esculpida em mármore, se você tentar fazer qualquer alteração, ela pode trincar e quebrar. Se você tentar transportar de um lado ao outro, é muito perigoso porque ela pode quebrar. Porque ela tem a sua forma completamente definida. Ela não vai aceitar qualquer alteração, qualquer influência externa. Por isso que Paulo faz o uso dessa palavra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é aquilo que não pode ser alterado. Então, é diferente da primeira palavra esquema. Uma forma volátil, de constante mudança. Morfê é uma palavra, uma forma imutável. O que foi certo ontem, seguindo essa lógica da palavra que Paulo escolhe, o que foi certo ontem, continua sendo certo hoje e segue sendo certo amanhã. O que é errado ontem, continua sendo errado hoje e segue sendo errado amanhã. É exatamente isso que a gente vê na palavra. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não pode ser alterada. Ela não pode ser atualizada, como muitos pastores falsificados que existem por aí alegam. Nós precisamos atualizar a palavra. Não, não precisa atualizar a palavra de Deus é uma só. Ela, uma vez que tem a sua forma definida, ela vai seguir imutável. Os princípios e valores que devem transformar a nossa mente, que devem renovar a nossa mente, são princípios e valores que não mudam nunca. Paulo está enfatizando que a palavra de Deus não se molda a nada que não seja ela mesma. Por isso, nós presbiterianos seguimos o método interpretativo de usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Você não precisa de elementos externos para observar a Bíblia. Você não precisa trazer conhecimento externo, trazer indagações externas para extrair o significado do texto. Nós estudamos a Bíblia pela própria Bíblia para entender o que a Bíblia quer nos dizer e não o que nós queremos aplicar na Bíblia. Nunca trazemos de fora do texto interpretações que melhor nos agradam. Inclusive é assim que muitas heresias nascem. Por meio do método alegórico, você trazer alegorias para dentro do texto bíblico, nascem muitas heresias. Por isso que Paulo está sendo enfático com isso. Nós devemos transformar a nossa mente, mudar de uma forma volátil para uma forma imutável, através da renovação da nossa mente, feita por meio da palavra. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nunca mudou, nunca vai mudar. Ela não se adequa ao mundo. Ao invés disso, é exatamente o contrário que ela faz. A palavra de Deus vem para mudar o mundo, para transformar o mundo. O próprio Paulo fala lá em Efésios 4, versículos 11 a 14, da seguinte forma: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e ao desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, de artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, assim como Paulo fez nesta carta, apresentando a doutrina e depois
aplicando essa doutrina de forma prática, é que Ele nos convence, é que Deus nos convence do nosso pecado. Nos coloca sobre a tutela de pastores e mestres para que aprendamos a doutrina, para que absorvamos dessa palavra, e então essa palavra gere em nós mudança de vida. Essa história de que, venha a Cristo, venha a nossa igreja inclusiva, nós aceitamos todos como vocês são e tal. Sim, Jesus aceita o homem pecador do jeito que ele é. Ele aceita, de braços abertos, mas ele cobra mudança. Ele exige santificação. Ele exige renovação de vida. O propósito que Deus tem para a sua vida é que você busque se parecer cada vez mais com Ele. Assim como a gente viu aqui em Efésios, para que alcancemos a plenitude. Para que alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. É se parecer cada vez mais com Cristo, até que um dia as pessoas olhem para você e falem, caramba, nele ou nela eu vejo Cristo. Eu consigo enxergar Deus na vida dessa pessoa. Essa é a vontade que Deus tem para a nossa vida. Que nós busquemos parecer cada vez mais com seu Filho, Jesus Cristo, e que por meio do arrependimento dos pecados, da santificação, do exercício de comunhão com Deus, possamos crescer cada vez mais com Cristo e que possamos nos alegrar com Deus e em Deus em qualquer situação. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, pois estamos aqui reunidos em Tua presença, Pai, pois nós temos a liberdade, Pai, de Te louvar, de Te adorar, de ouvir da Tua palavra, Pai. Te louvamos, Senhor, pois nós temos livre acesso à Tua palavra, Pai. Te louvamos, Senhor, pois nós, mesmo não merecendo, Pai, nós fomos alcançados pela Tua graça, Pai. Nós somos perdoados por Ti, Pai, e estamos sendo dia após dia, Senhor, transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te pedimos, Pai, que a palavra ministrada aqui hoje, Senhor, desça aos nossos corações, que possa, Senhor, não somente servir como instrução, mas também como orientação para a transformação de vida, Pai. Que não nos deixemos, Senhor, levar por todo o vento de doutrina, Pai. Que não deixemos, Senhor, nos levar, Pai, por qualquer ideologia, por qualquer ideia mirabolante que possa surgir dentro das igrejas, Pai. Por pessoas que alegam anunciar o Teu Evangelho, Pai, mas distorcem a Tua verdade, Deus. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Pai, que nos dê a Sua forma, a forma de Cristo, uma forma imutável, Pai, forma que jamais se deixa abalar, que jamais se deixa influenciar pelo mundo, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Pai, que venha estar agindo em nossas mentes e em nossos corações, que nos dê força, Senhor, para que possamos, dia após dia, Senhor, buscar na Tua palavra a Tua verdade, a única e completa e verdadeira verdade que existe, Pai. Por isso, Senhor, faz de nós pessoas perseverantes, Senhor, na Tua palavra. Diligentes, Senhor, no exercício da leitura diária da palavra, Senhor, do relacionamento, da comunhão contigo, Pai. Que possamos juntos, Pai, crescer cada vez mais. Que possamos juntos, Pai, nos parecer cada vez mais contigo, Deus. É o Senhor que nós Te pedimos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.